Fala, turminha, tudo bem por aí? Professora Cíntia, mais uma vez aqui no nosso canal e hoje nós vamos aprender um pouco sobre como realizar os cálculos estequiométricos, né? Cálculos estequiométricos é a mesma coisa que se falar de estequiometria, só que nós vamos dividir essa nossa aula em duas partes. Essa é a primeira e logo em seguida vamos colocar os outros conceitos relacionados ao cálculo estequiométrico, tudo bem? Mas antes da gente começar a explanação do nosso assunto, quero te pedir para você deixar o seu likezinho aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vamos lá, porque tem muita coisa para a gente ver pela frente. Vamos iniciar nossa aula relacionada com o cálculo estequiométrico, desenvolvendo os conceitos principais e básicos relacionados com os conceitos fundamentais, com o reconhecimento de uma equação química, quando ela está ou não balanceada, as porções que fazem, né, escrita formativa dessa equação química, e vamos também balancear esta reação química, que é um ponto muito importante do seu cálculo estequiométrico, através do método das tentativas. Então, preste atenção, se você ainda não tem uma caneta aí com um caderno ao seu lado, pega para que você possa anotar todas as dicas importantes que eu vou te dar aqui. E sempre que necessário, dá uma pausa no vídeo, volta a explicação para você não perder nenhum ponto, tá bom? Então vamos lá, criança. Vamos começar falando dos conceitos básicos relacionados aos elementos químicos e aos índices. E eu já começo a dizer para você que esses índices estão relacionados com a atomicidade, ou seja, com o número de átomos que uma determinada fórmula de uma substância química vai apresentar para você. Então, olha, preste atenção nessa primeira fórmula que eu estou te dando, que é o O2, o gás oxigênio, tudo bem? Você observa aí que nesta simbologia você tem uma letra maiúscula, que é o O do átomo de oxigênio, onde este símbolo representa o elemento químico oxigênio. Não vai confundir gás oxigênio com o elemento químico oxigênio, tá bom? São coisas totalmente diferentes. Só para voltar um pouquinho, o gás oxigênio é representado pela molécula, pela fórmula O2, onde o elemento químico oxigênio já é representado pelo O, que está aí a setinha, mostrando para você que ele é um elemento químico. Outro ponto importante, o índice é esse número 2 que está aparecendo aí na sua tela, onde esses índices, essa atomicidade, essa quantidade que representa o número dos meus átomos, sempre vão estar do lado direito da sua fórmula. E nele a gente nunca mexe, tá? Então, índices são os números que estão do lado direito da minha fórmula e eu não mexo neles. O2 continua sendo O2. Por quê? Porque se eu, porventura, tirar esse O2 e colocar um 3, O3 já não tenho mais o gás oxigênio, e sim vou ter o gás ozônio. Então, por isso que os índices que representam a atomicidade, o número de átomos de uma molécula, de uma substância, não são mexidos. Vamos para um outro exemplo para fixar melhor? Olha agora aí. Te trago a molécula de água, né? H2O, onde eu tenho duas letras maiúsculas que vão indicar para mim que eu tenho um elemento químico que é o chamado hidrogênio, onde o hidrogênio tem como atomicidade, tem como índice o número 2. Depois tem a letra O, que representa o elemento químico oxigênio. E apesar de você não ver nenhum número do lado desse oxigênio, fica subentendido que eu tenho sim um índice aí. Mas esse índice é o valor 1. Tranquilo até aí? Um outro ponto que eu quero já te chamar a atenção está relacionado com essas observações que eu vou te passar agora. Primeiro, quando eu tiver um índice igual a 1, eu vou ter apenas a simbologia de um elemento químico. Olha o exemplo, o hidrogênio, né? Não tem nenhum índice aqui do lado dele, mas como eu te disse no slide anterior, fica subentendido que eu tenho o número 1. Então, apareceu o índice 1, com uma letrinha maiúscula, eu digo que eu tenho um elemento químico. Se o índice for maior que 1, eu já vou ter uma substância simples ou chamada molécula simples, como aparece aí no seu exemplo, o O2. Mas, se o índice for maior que 1, né, e tiver mais de uma letra maiúscula, tiver mais de um elemento químico, nós já teremos uma molécula composta, como exemplo da sua água H2O. Tranquilo? Na sequência, vamos ver o conceito agora relacionado com coeficiente, mas antes de falar desse coeficiente, eu quero de novo bater na tecla, dizer que os índices
São os números que ficam do lado direito da minha fórmula e eles não são mutáveis. Eu não vou mexer neles para nada. Em compensação, os coeficientes, que serão os números que eu vou colocar aqui na frente, ó, eu estou colocando de forma aleatória esse 2, poderia ser um 3, um 4, 5, isso vai depender muito lá da minha equação química, que a gente vai já aprender a fazer, tudo bem? Esse coeficiente que aparece na frente da minha fórmula, ou seja, o número que está à esquerda do meu símbolo químico, da minha substância química, são os chamados coeficientes. Nele, gente, eu posso mexer. São nesses coeficientes que eu vou trabalhar a questão do balanceamento. E esse número 2 aí que eu coloquei na frente do O2, que representa o meu coeficiente, ele vai multiplicar com o meu índice. E quando eu faço 2 vezes 2, na verdade eu estou dizendo para você que eu tenho agora 4 átomos de oxigênio e 2 moléculas de O2. Por quê? Esse coeficiente aqui, ao mesmo tempo que ele vai multiplicar com o índice, ele vai dizer para mim o quantitativo de moléculas que eu tenho. Então, se eu perguntasse para você assim, quantas moléculas de O2 eu tenho nessa representação? 2 moléculas. Mas se eu perguntasse a atomicidade, ou seja, o número de átomos que eu tenho nesta molécula através dessa representação, basta eu fazer o que eu já falei para você, né? Multiplicar 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio. Bora ver como é que fica com a molécula de água? Vou usar novamente o número 2 como coeficiente, mas você já sabe que pode ser qualquer número que vai depender lá da sua equação química, beleza? Esse 2 está dizendo para mim que eu tenho quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. Mas ele também vai dizer que quando eu realizar essa multiplicação do 2 vezes o 2, que é o índice do hidrogênio, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. E quando eu pegar o 2 e multiplicar pelo índice do oxigênio que está ali de forma subentendida, que é 1, eu vou ter 2 átomos de oxigênio. Por isso, no final de tudo isso, nesta representação da água, eu posso confirmar para você que eu tenho 2 moléculas de água, tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Tranquilo? Depois, criança, vem o conceito de equação química. É um outro conceito básico que você precisa aprender para que o teu cálculo estequiométrico, para que a estequiometria de uma reação química aconteça de forma correta. Na equação química, você sempre vai ter uma parte inicial, vai desenvolver a sua reação química para encontrar um final. Observa que eu usei o termo reação química. E qual seria a diferença entre equação e reação química? Presta bem atenção. A reação química é aquilo que eu estou fazendo no laboratório. Eu estou vendo, eu estou mexendo, eu estou fazendo. Quando eu pego essa realização prática e coloco para um papel, deixa de ser reação química e passa a ser uma equação química. E essa equação química ela vai ser escrita exatamente como está aparecendo aí na sua tela. Eu vou ter uma parte inicial, que é chamada de reagente, e vou chegar lá no final com os meus produtos. Uma coisa muito importante que você tem que aprender até mesmo agora, para outros assuntos que vão vir posteriormente, é a direção que esta seta te dá. Sempre aqui, olha, sai do início e a ponta da seta vai indicar para você que o seu final vai ser o produto. Aí está escrito, né? Reagentes formando produtos. Mas lá na tua reação química, você vai ter substâncias químicas. Pode ter só uma ou pode ter mais de uma. Como eu coloco também de forma genérica aí para você, tá? Como reagentes, eu tenho as substâncias A mais B, que no decorrer da minha reação química, ela vai formar os produtos C e D. Os reagentes, dependendo da direção da seta, no caso aqui nós estamos sendo da esquerda e indo para a direita, sempre os reagentes vão fazer parte do meu primeiro membro e os produtos vão fazer parte do meu segundo membro. Tranquilo? Depois vem um conceito de balanceamento, tá? Este balanceamento é como se você fosse fazer o equilíbrio, tá? Fosse balancear a quantidade de reagentes com a quantidade que eu tenho no meu produto, ou seja, nada vai surgir do acaso. As substâncias que estiverem ali no meu reagente serão as mesmas que vão aparecer no produto, só que de uma maneira, de forma organizacional diferente, eles vão apresentar uma disposição de organização totalmente diferente, tá? Por isso essa balancinha aí dizendo para você que
A finalidade do balanceamento é você realmente equilibrar, igualar, balancear a questão que eu vou ter entre as quantidades do meu produto e do meu reagente. E trago para você o conceito de balanceamento e dizendo para você que o balanceamento em uma equação química é igualar a quantidade de cada átomo do primeiro membro com a do segundo membro. Tudo bem? E esse balanceamento vai acontecer através do método das tentativas, onde está baseado no princípio da conservação da massa e da energia, que Lavoisier nos diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha essa reação que eu trago aí para você, onde você vê que eu tenho o meu reagente em azul e o meu produto em vermelho, onde eu já te dou logo uma dica que nesse método das tentativas não começa a balancear nem pelo oxigênio, que é o O, e nem pelo hidrogênio, que é o H. Então, dá uma pausa aí no vídeo, anota essa informação que eu estou te dando, tá? Nunca começar o balanceamento pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. Nessa reação que aparece aí na sua tela, você tem o N de nitrogênio e o H de hidrogênio. Por isso, nós vamos prestar primeiro atenção no nitrogênio, que tem como índice no meu reagente o número 2 e como índice no meu produto o número 1, tá? Ele não aparece aí, mas ele fica subentendido. O que eu ensinei a você a fazer? Você vai pegar sempre o maior índice, seja no reagente e no produto, e vai transformar ele como coeficiente, né, no outro membro da sua equação química. Então, entre o 2 e o 1 aqui, o maior é quem? O 2, e eu vou transformar esse índice 2 em coeficiente do meu produto. Esse 2 que foi colocado aí na frente, criança, ele vai multiplicar pelo 1. E aí fica balanceada a reação, porque quando eu multiplico 2 vezes 1, vai dar 2. Então, eu tenho 2 nitrogênio no meu produto, igualando com os 2 nitrogênio do meu reagente. Então, em relação ao nitrogênio, eu digo que a minha reação está balanceada, tá bom? Vamos agora para o hidrogênio. Olha, no hidrogênio, eu já tenho o coeficiente estequiométrico 3 aí na frente. O que vai acontecer com esse 3? Ele vai multiplicar com 2. Quando eu faço 3 vezes 2 no meu reagente para o hidrogênio, eu vejo que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Quando eu vou lá para o meu produto, eu pego o coeficiente 2 e multiplico pelo índice 3. 2 vezes 3, 6. Olha lá, então balanceado, né? 6 hidrogênios no meu reagente e 6 hidrogênios no meu produto. Então, a minha reação balanceada, ela fica exatamente como aparece aí na sua tela. Uma pergunta que poderia aparecer na sua mente aí, o que é esse G entre parênteses? Sempre que aparecer essas letrinhas entre os parênteses do lado das suas substâncias, significa o estado físico daquela substância. Então, todas elas aí na minha reação simboliza que estão no estado gasoso. E eu poderia perguntar também para você aí, neste caso, quais os coeficientes estequiométricos dessa reação? E você iria dizer para mim que é o 1, o 3 e o 2. O 1 aqui de forma subentendida, o 3 e aqui o 2. Beleza? Olha essa reação aí. Presta bem atenção e fixa sua mente, porque eu vou utilizar setas de um lado para o outro através do método das tentativas para balancear essa reação. Qual foi a dica que eu dei para você que você pausou o vídeo e anotou aí? Exatamente, tá? Eu não vou começar o balanceamento nem pelo oxigênio e nem pelo hidrogênio. Então, eu vou olhar para o alumínio, que é o primeiro que aparece aí logo no início da minha reação química, e vejo que este alumínio também existe lá no meu produto. Só que o alumínio no meu reagente, ele só apresenta 1. E o alumínio no meu produto já tem o quê? 2. Entre o 1 e o 2, o maior é quem? O 2. Então, este 2 eu vou transformar ele em coeficiente lá da minha substância do meu reagente. E quando eu pego criança e multiplico 2 vezes 1, eu descubro que eu tenho 2 alumínio no reagente e 1 vezes 2 vai dar 2. 2 alumínio no meu produto. Então, eu digo que a reação está balanceada para o alumínio. Não vou olhar para o oxigênio e nem para o hidrogênio, tá bom? Vou olhar para o próximo, que é o átomo de enxofre. Eu tenho enxofre, que é o S, tanto no meu reagente quanto no meu produto. Olha aí o tracinho em verde indicando isso para você, tá? Esse S apresenta como índice no reagente o número 1
e lá no produto o número 3. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o maior número deles e vou transformar em coeficiente do outro. Então, como o maior está no produto, ele vai virar o coeficiente aqui no meu reagente. Esse 3 vai multiplicar com 1, dizendo que eu tenho 3 enxofre no meu reagente, e o 1, que é o coeficiente do produto, vai multiplicar com 3, dizendo que eu tenho 3 enxofre no meu produto, tá bom? Quem é que eu vou pegar agora? Tanto faz, né? Oxigênio ou hidrogênio. E aí você vai ver que o oxigênio e o hidrogênio no meu reagente estão entre parênteses. Por isso eu quero dizer para você que esse número que está fora, ele vai multiplicar com todo mundo. Quando eu multiplico 3 vezes o H e 3 vezes o oxigênio, que apresentam como índice o número 1, eu vou encontrar 3 átomos de oxigênio com 3 átomos de hidrogênio. Só que não acabou por aí, criança, porque eu ainda tenho um coeficiente aqui, ó, que multiplica com todo mundo. Então, essa galerinha aqui em azul que eu achei, ele vai multiplicar também com o coeficiente 2, fazendo 2 vezes 3 átomos de oxigênio e 2 vezes 3 átomos de hidrogênio. Aqui, por coincidência, deu igual, mas vai ter reação que vai ser diferente, tá? E quando eu multiplico, essas quantidades automaticamente vai para onde? Para 6 átomos de oxigênio e 6 átomos de hidrogênio. Agora, ó, isso aqui é relacionado apenas a essa substância do reagente, mas também eu tenho hidrogênio aqui, ó. E quando eu faço isso tudo no reagente, tá, criança? Quando eu faço essa multiplicação aqui, olha, 3 vezes 2, eu tenho mais 6 hidrogênios no reagente. Então, ó, 6 hidrogênios dessa substância com mais 6 hidrogênios dessa outra, no total eu tenho 12 hidrogênios no reagente e continua tendo igual 6 átomos de oxigênio, porque o oxigênio só aparece aqui. Feito isso, agora eu vou lá para o meu produto. Eu vou decidir entre o hidrogênio e o oxigênio, tanto faz, tá? Eu vou mexer com o hidrogênio. Então, olha, eu já sei que esse hidrogênio aqui no meu reagente tem uma quantidade de 12 átomos dele. Mas no meu produto eu só tenho 2. O que eu vou fazer? Vou tentar, né? Vou raciocinar e dizer assim, bom, se a quantidade aqui é 12, eu tenho que achar um número que multiplicado com esse 2 vai dar 12. Qual é o número, criança? Só pode ser quem? O 6. Porque quando eu faço 6 vezes 2, vai dar quanto? 12. E aí iguala a quantidade de 12 hidrogênios no meu produto com 12 hidrogênios no meu reagente. E o oxigênio? 6 oxigênios no reagente. Quando eu faço aqui, olha, 6 vezes 1, 6 oxigênio no meu produto. É por isso que eu digo para você deixar o hidrogênio e o oxigênio para o final, porque automaticamente eles vão se balanceando. E aí, como é que fica essa reação sem essas setas todas balanceadas? Fica exatamente assim, olha, coeficiente 2, coeficiente 3, continua com o coeficiente 1 e 6 o coeficiente lá da água, tá? E aí você pode responder numa questão, marcar a alternativa, dizendo que os coeficientes em ordem, né, do reagente para o produto, eu tenho o 2, o 3, o 1 e o 6. Beleza? Trago para vocês aqui mais 2 exemplos, que eu não vou usar mais agora totalmente todas as setas que eu usei lá no slide anterior. Você já sabe que não deve começar nem pelo hidrogênio, nem pelo oxigênio. Então, eu vou olhar ou para o zinco ou para o cloro. Eu escolho olhar para o zinco, porque aqui eu tenho só um no meu reagente e aqui também eu tenho um no meu produto. Então, a reação está balanceada para o zinco. O cloro eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. O que é que eu faço? Pego o maior e vou jogar aqui para frente, ó, virando o índice em coeficiente. Esse 2 vai multiplicar, então eu digo que eu tenho 2 cloro no meu reagente e 2 cloro no meu produto. O hidrogênio, como ficou por último, ó, 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Então, 2 hidrogênio no meu reagente com 2 hidrogênio no meu produto. E eu digo que a minha reação está balanceada. Quais serão os coeficientes aqui? O 1, o 2, o 1 e o 1. Para a gente terminar, criança, eu te trago mais um exemplo. Foi o primeiro exemplo que abrimos lá a nossa aula. Tenho aí N2 mais H2 produzindo NH3. A dica é não começa pelo hidrogênio. Eu olho então para o nitrogênio aqui no meu reagente, ó. Eu vejo que eu tenho a quantidade 2, aqui eu tenho 1, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o maior índice e transformar em coeficiente da substância que está no membro oposto da minha equação.
Aí eu multiplico, né? 2 vezes 1, 2. E o nitrogênio vai ter 2 nitrogênio no meu produto e 2 nitrogênio no meu reagente. Quem que falta agora? O hidrogênio, ó. O hidrogênio eu tenho apenas 2. Mas aqui no meu produto eu tenho 2 vezes 3, 6. Tem duas formas de você raciocinar, tá? 2 vezes 3 vai dar 6. Então aqui eu me pergunto que número vem aqui para frente que multiplicado com 2 vai dar 6? O 3. Ou você também pode olhar e dizer, o maior é o 3, então eu vou transformar ele em coeficiente estequiométrico. Mas isso aí pode dar um pouco de dificuldade para você, porque aqui coincidiu, mas em outras reações não vão coincidir, tá? E quando eu faço essa jogada da tentativa, eu vejo que 3 vezes 2, 6 hidrogênio no meu reagente e 2 vezes 3, 6 hidrogênio no meu produto. Então, eu digo que a reação está balanceada, tá bom? Se eu fosse perguntar o coeficiente estequiométrico, né, dessa reação, eu diria para você que eu tenho como coeficiente o 1, que está subentendido, o 3 e o 2. Nunca esqueçam, crianças, que apesar de não aparecer nenhum número do lado das fórmulas em forma de índice ou de coeficiente, está ali subentendido o número 1, tranquilo? E é isso, criança. Agradeço por você ter ficado até o final da nossa aula, acompanhado o nosso trabalho. Espero muito ter te ajudado. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o seu likezinho aí para dar um incentivo para o nosso trabalho. E em qualquer dúvida, não se timide de nos mandar uma mensagem, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja pelas redes sociais. Tá? O meu WhatsApp está disponível aí no meu Instagram, ss.química, no link da nossa bio, tá bom? E eu fico te esperando para que essa nossa interação não seja apenas de forma virtual, eu falando aqui do outro lado da tela e você também aí tentando aprender sozinho. Eu estou aqui, sou uma pessoa física, existo para te ajudar e eu quero que você me sugue essa possibilidade de te fazer entender melhor o conteúdo de, tá bom? Um forte abraço, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.